paz do Senhor, irmãos. A paz, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica, né? Uma dinâmica que o título é Se Eu Fosse Você, né? Eu vou representar o Fernando, né? E ele vai me representar. Como é o nosso dia a dia, tal. Então eu vou começar, tá? Aí depois ele vai me representar, tá bom, irmãos? É uma dinâmica bem divertida. Então, vamos lá. Meu nome é Fernando, tenho 48 anos, sou casado com essa bela mulher, linda e maravilhosa. Sou muito feliz com ela, quero deixar isso bem claro. Sou muito feliz com ela me faz feliz, ela é uma bênção. E o meu dia é assim, eu acordo mais ou menos umas 8 horas da manhã, né? E às vezes, né, tô um pouco cansado, estendo aí um pouquinho até umas 8h30, né? Aí eu levanto, vou escovar os dentes. Tem dia que eu tomo café em casa, né? Tem dia que não tomo. Às vezes eu saio correndo, né? Que tô atrasado para fazer algum serviço, né? Aí vou trabalhar, né? Trabalho mais ou menos aí umas 9 horas. 9 horas aí de trabalho. Meu trabalho é tranquilo. Nossa, tranquilo mesmo, hein? Super tranquilo, fico só lá, sentado na cadeira, esperando o serviço vir. Nossa, você é bom demais, hein? Não, brincadeira, irmãos. Não, meu trabalho, assim, meu trabalho é muito pesado, né? Meu trabalho é muito pesado, é estressante, né? Aí eu trabalho, faço meus orçamentos e tal. Aí mais ou menos umas 6 horas já estou em casa, né? Eu chego, tomo meu banho, né? De boa, tranquilo, né? Fico lá horas e horas no banheiro, né? Fazendo banheiro de sauna. E aí depois, né? Sento no meu sofazão. Eita, coisa boa. Sento no meu sofazão, descanso, né? Coloco lá numa reportagem, fico lá assistindo. Depois, né? Fico ali, né? Às vezes tiro uma sonequinha, quando meu filho deixa, às vezes não deixa. E fico ali de boa, né? Esperando o meu jantarzinho, a esposinha ali na cozinha, fazendo o meu jantar, fazendo as coisas que eu gosto, né? E eu lá só de boa, minha mulher trabalhando e eu, de boa no sofá, né? E aí, depois a minha esposa vem, a gente senta um pouquinho no sofá, brinca com o nosso filho, né? E aí depois, né, dá um cheirinho aqui, um cheirinho ali. E aí o meu dia termina, né? A gente dorme mais ou menos aí umas 11 horas, meia-noite, né? E eu tenho uma vida assim, uma bênção. Amo a minha vida, é uma bênção. Uma vida boa, tranquila. Nossa, que delícia. Nossa, que vida, hein, que você tem. Queria ter uma vida assim também, igual a sua, né? Meus irmãos. Agora eu vou falar um pouco da Catiane. A Catiane, do dia a dia dela, como que ela é em casa, o que ela faz, né? Eu, Catiane, sou casada com o Fernando, esse marido lindo, maravilhoso, atencioso, né? E meu dia é assim, eu acordo 10 horas, 10h30. Ela tá acordando nesse horário porque agora ela tá trabalhando em casa, né? E ela começa a fazer as coisas mais depois das 10, 11 horas, né? Mas antes não, antes ela acordava cedo junto comigo, a gente ia trabalhar junto. Mas agora não, como ela tá em casa, ela tá acordando um pouco mais tarde, né? E aí vai fazer o café,
nesse horário, o Fernando já foi trabalhar, né? E ela faz o café, faz a mamadeira pro nosso filho. E aí depois vai ajeitar as coisas dela, a sobremesa que ela vende, as tapiocas, deixar tudo no jeito, os caldos. Quando chegar à tarde ela começar a vender. E dá 11 horas, meio-dia, ela senta no sofá um pouquinho, desce com o Antônio lá embaixo, vai brincar com ele no carrinho, depois sobe, faz a janta, o almoço, né? Almoça, à tarde dá uma cochilada, bem cochilada, hein, imaginei em casa, nesse friozinho, né? O Antônio vai dormir, aí ela acaba dormindo também. Como eu tenho esse tempo? Aí ela vai dormir um pouquinho, aí levanta, aí depois vai cuidar das coisas que tem que fazer em casa, passar roupa, essas coisas todas, né? E aí espero o Fernando chegar, que o Fernando chega umas 6 horas, 6h30, né? Aí quando ele chega já tem um cafezinho, né? Aquele café, um cafezinho quentinho, com bolinho. Aí o Fernando toma um cafezinho com bolinho e a gente fica, depois vai pro sofá. Quem vai pro sofá? Você vai pro sofá, fica um pouco sentado no sofá, enquanto o Fernando fica cuidando do Anthony. Aí depois ela vai fazer a janta, a gente janta e fica um pouquinho, conversando um pouquinho, escutando os louvores, né? E esse é o dia da Catiane, né? Que dia maravilhoso que ela tem, né? Só que isso! Dia bom, né? Nossa. Aí quando for umas 11 horas, meia-noite, a gente vai dormir. Esse é o dia da Catiane. Nossa, muito fácil. É um dia muito corrido, muito estressante, né? É isso aí, meus irmãos. Esse é o dia da Catiane. Então, irmãos, essa dinâmica é um exemplo assim, de como está sendo o nosso dia a dia, né? Muitas das vezes o nosso cônjuge não sabe o dia que a gente está tendo, né? Às vezes o nosso dia... às vezes a gente passa algo para ele que não é bem assim. A gente passa para ele que, tipo assim, é um dia tranquilo, foi um dia sossegado, né? Mas a gente não chega a conversar, dialogar o que realmente está acontecendo, né? Como foi o dia? Será né, que a gente está passando algo que realmente a gente está vivendo, né? Porque às vezes ele pensa que a gente teve um dia tranquilo, mas na verdade teve um dia corrido, né? Às vezes o nosso dia a dia é tão estressante, tão corrido, tão, né, agitado, e às vezes a gente não tá passando isso, né? Não tá tendo esse diálogo, né, de passar aquilo que nós estamos vivendo para o nosso cônjuge, né? E isso é muito importante, que o seu cônjuge saiba qual está sendo o seu dia a dia, né? O que você está fazendo, né? Às vezes o marido chega em casa, vamos supor, a mulher não fez uma janta, a casa está bagunçada, né? Ela trabalha fora e ele não consegue compreender isso, né? Chega cansado, não né? consegue compreender, né? E muitas das vezes ele chega e fala assim: ué, mulher, você estava em casa e não fez a janta, a casa está bagunçada, o que aconteceu, né? Aí vem os julgamentos, aí vem, né, as brigas, discussões por causa disso, né? Então é interessante que você dialogue com seu marido, né, com seu cônjuge, né? O esposo com a esposa com o esposo, né? Isso é muito importante, né? Que cada um saiba, né? A vida que cada um leva. A gente tem que compartilhar, né? O casamento é isso. O casamento a gente tem que compartilhar o que aconteceu no dia a dia. Sentar, dialogar, conversar. Olha, meu dia foi estressante, né? Todos os dias, meus dias têm sido assim assado, né? Olha, às vezes tem filho em casa que tá dando trabalho, né? Nessa pandemia também, né? Estar com criança em casa, estar com filho em casa, e às vezes o marido, né, precisa ir trabalhar, não sabe do seu dia a dia, aí chega em casa você tá estressada, aí chega em casa você tá toda descabelada, né? E aí o marido fala: nossa, o que tá acontecendo com ela, né? Cabelo parecendo a bruxa.
E vice-versa, né? Às vezes é o marido que tem que ficar em casa. Às vezes é o marido que fica em casa e o marido fica louco, né? Porque a mulher ainda tem, né, o seu gingado, né, ali de tentar resolver uma coisa, resolver outra ao mesmo tempo. E o homem sabe que é complicado, né? Tem que ir pra luta, tem que ir pra luta. O importante também, meus irmãos, é a ligação. A ligação é muito importante. O seu marido, com a sua esposa que está trabalhando fora, uma ligação muito importante. Saber como que ele está, se ele já almoçou, se ele está bem, se está precisando de alguma coisa. É muito importante você ligar para o seu marido ou para sua esposa durante esse dia, quando ele está fora, trabalhando. Isso faz faz a diferença isso também. É saber, né, como é que tá, e aí, tá tudo bem, tá corrido, né, como é que tá em casa a esposa, como é que tá o filho tá dando trabalho, como é que você tá, sabe, o casamento, a gente tem que ter esse cuidado, né, esse cuidado é muito importante, a gente tá pensando no marido, pensando na esposa, nossa, como é que ela tá lá, como é que ele tá no trabalho, nessa pandemia, né? É um cuidando do outro. Então, essa dinâmica foi mais ou menos para mostrar isso, né? Que você mostre para o seu cônjuge a vida que você tá levando no dia a dia, para que ele possa te compreender melhor, né? E assim vice-versa. E seja verdadeiro também, né? Seja verdadeiro, falar o que está passando no seu dia a dia, né? Verdade. Às vezes você tá com algum problema e não sabe com quem desabafar, alguma situação que não sabe como resolver, e talvez você desabafando com ela, vocês dois juntos, né? Conseguem resolver aquele problema, né? A palavra de Deus fala, né? Que um tá para ajudar o outro. Quando um está de pé, né? Quando um está de pé, ajuda o outro quando está caído. Então, que um venha ajudar o outro e assim vice-versa. Então, que Deus abençoe vocês, né? Com essa dinâmica e que vocês se identifiquem, né? Com tudo isso e preste mais atenção no seu casamento, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe, meus irmãos. Tchau, fica com Fica com Deus. Deus.